Este projeto tem o apoio da Prefeitura de Guarujá. Realização: Lei Paulo Gustavo. E Ministério da Cultura, Governo Federal. Ilha de Santo Amaro, estado de São Paulo. É a pérola do Atlântico, Guarujá. Aqui tem fundo de areia, fundo de pedra, recebe ondulação de sul, sudeste e leste. E tem uma galera do bodyboard que representa. Não sabe o que é bodyboard? Vou te contar, meu irmão. Em 1971, lá no Havaí, Tom Morey cortou uma placa de espuma, envelopou com jornal e inventou o veículo mais divertido e democrático dos mares. E aqui no Guarujá deu bom. A galera representa. Pô, você não tá entendendo? Então vou mandar um filme aí pra você entender. Para as pessoas que não sabem, Guarujá é uma ilha. As melhores praias, as melhores ondas. O bodyboard tem uma raiz fixa, bem forte dentro da cidade. Tem um grande peso no cenário nacional a cidade do Guarujá. O Guarujá é de tremenda importância no bodyboard. O bodyboard ele é uma ferramenta amplamente democrática. Os bodyboarders acabam buscando sempre as ondas mais extremas, mais buraco, que a gente chama. E aí nós tivemos em 95 e 96 o circuito mundial. Aquele aéreo que o Guilherme deu, tá, foi aqui na minha cara, galera. Ó, aqui, ó. Puf! O tubo que o cara pegou, o Chuninho pegou um tubo, cara. A galera falou, nossa! Para quem não conhece, é o veículo mais acessível e mais fácil e mais seguro de você conseguir se divertir no mar. Quem for começar a praticar o bodyboard precisa de uma prancha de bodyboard, né? Aí vai de acordo com peso e altura. Hoje em dia o mercado tem várias opções boas. Vai precisar de um leste, né, para o bodyboard, e as nadadeiras também. É um esporte que a curtição tá do primeiro momento até o final. E assim, abrange todos os públicos, né? Estamos falando de criança, passando por adolescente, adulto saudável, terceira idade, obeso, deficiente físico, pega todo mundo. Então é um esporte que realmente abraça. Aí quando a gente vai buscando subir degraus de nível no esporte, ele se torna talvez o esporte mais extremo dos esportes no mar, né? Os bodyboarders acabam buscando sempre as ondas mais extremas, mais buraco, que a gente chama, né? As ondas que formam aquele tubo, e sempre com manobras muito plásticas. Visualmente, para as pessoas que não entendem, é um esporte realmente impressionante, né? Por conta da força das ondas. Chovendo, não vou reclamar.
Guarujá sempre foi uma referência pro bodyboard, ele sempre foi um dos pilares do bodyboard no Brasil, né? O estado de São Paulo foi muito precoce em divulgar o esporte, em fomentar o esporte dentro do Brasil. Junto com o Rio de Janeiro, veio São Paulo, e logo a cidade que mais abraçou dentro do estado de São Paulo foi Guarujá, né? E aí uniu-se forças das pessoas do estado de São Paulo para o Guarujá ter a melhor qualidade de onda da região. Então isso concentrou os praticantes de bodyboard na cidade, e aí começou a vir praticantes de bodyboard de todo o estado para cá, e começou a fomentar realmente o esporte aqui. Tanto que as primeiras coisas começaram a acontecer aqui, né? Circuito brasileiro startou aqui, circuito mundial startou aqui, tudo por causa dessa conexão de forças, né? Foi uma conexão Guarujá que veio de todo o estado. Isso foi incrível para a cidade, porque trouxe pra gente muito contato com muita gente de fora, o pessoal do estado mesmo e fora do estado. A gente foi o primeiro vínculo estadual a conectar o esporte fora do estado. Foi bem por aí mesmo. E aí depois veio uma sequência de atletas fantásticos, né? Claro que a gente já sabe, Adilson Chumbinho, Teco, Cláudia Ferrari, a primeira campeã mundial da história do bodyboard, e outros, assim. Começar a falar nomes, Eugênio Chuchovics, Marcelo Mariano, Rodrigo Peroni. Cara, é tanta gente, cara. Mas assim, foi uma época muito boa, foi uma época que startou. E uma coisa que aconteceu no Guarujá, porque Guarujá era meio com o epicentro comercial do estado também. Então as empresas começaram a ver o esporte diferente, entendeu? Nisso teve uma conexão muito forte de empresas de São Paulo patrocinando um esporte novo que estava chegando na cidade do Guarujá. O Guarujá é de tremenda importância para o bodyboard, porque de lá que começou os maiores eventos nacionais do bodyboard, né, que tivemos na época. O circuito brasileiro começou lá, se não me engano, em 88, né? Um dos maiores eventos, o maior circuito de bodyboard do mundo, né? Começou no Guarujá. Tiveram eventos assim grandiosos como o Philippines, o Kashmir Bouquet, sem contar que o Guarujá é um celeiro de feras, né? Como Adilson Júnior, hoje o Bruno Rocha, Eugênio na época. Todo mundo quer pro Guarujá pegar onda, que sabe que vai pegar uma onda de qualidade. E quem está lá fora, né, quem está nos outros estados, sempre comenta da Praia do Tombo e da Pitangueiras, pela história que tem. Então, acho que é um grande cenário de muitos atletas que vêm para conhecer. Saíram muitos atletas maravilhosos daqui, né? Tem um grande peso no cenário nacional a cidade do Guarujá. Acho que aqui de São Paulo, com certeza, é a cidade mais emblemática para o bodyboard. Eu fui presidente da Federação e Associação Paulista de Bodyboard nos anos 80, 90. E eu acredito que a importância do Guarujá para o bodyboarding é principalmente pelo aspecto de que é uma cidade no centro do estado, próximo da capital, e tem as melhores ondas daquela região. Então, isso atraiu os atletas que realmente queriam competir e treinar. Eu sempre dou como exemplo Cláudia Ferrari, que veio da capital para morar no Guarujá, e foi a primeira campeã de um circuito internacional, um circuito mundial. Adilson Chumbinho, que é local do Guarujá e foi campeão brasileiro. Esses atletas, né, e a qualidade das ondas da cidade fizeram com que vários eventos acontecessem lá, fossem realizados no Guarujá. Etapas de circuito mundial, etapas de circuito brasileiro, e vários eventos do circuito paulista foram disputados no Guarujá. Então, eu acho que é aí que reside a importância da cidade do Guarujá para o bodyboard. O bodyboard sempre foi uma modalidade muito expressiva na nossa cidade, como o surf em geral, que é uma característica desportiva do Guarujá, com campeões mundiais, com ondas perfeitas, palanque de surf, praia própria, restaurantes, hotéis, toda uma infraestrutura. Eu acho que o Guarujá é uma das maiores surf city que tem do nosso país. Aqui saíram grandes atletas, tanto de bodyboard quanto de surf, de longboard,
Então, até mesmo de body surf também, que nós tivemos. Então, assim, a nossa cidade é um celeiro de atletas. E a questão de você ter uma praia constante, uma onda constante, como é a Pitangueiras, mas você também tem ondas mais buracos, como Tombo, como Pernambuco, e depois, mais para frente, alguns secrets que a gente tem na nossa cidade. Então, você tem onda com todo tipo de ondulação e com todo tipo de vento. Para as pessoas que não sabem, Guarujá é uma ilha. E a condição geográfica da nossa cidade proporciona que você tenha o esporte e uma série de ondas que estão sempre à disposição. Então é só ter boa vontade, ter conexão com o mar. Eu acho que isso aí, a nossa cidade, ela proporciona isso e é grátis. Pernambuco, eu acho que é a melhor onda para bodyboard. Canto direito do Tombo. Praia da Enseada, Canto da Caveira. Eu gosto mais de falar do The Rock, né? Lá tem tubo, manobra. The Rock, né? The Rock é uma das ondas mais diferentes. Cai de cabeça naquela pedra lá já. Tem uma cicatriz isso aqui, é a Praia do Tombo, né? Minha onda é a Praia de Pernambuco e esquerda, tá? Pô, Maluf, né? Canto do Maluf. Guaiúba. Nossa, Guaiúba é... Quando tem onda naquele lugar, meu Deus do céu. Tem Itaguaíba, São Pedro também, que são praias maravilhosas. Tem a Praia Branca. Praia Branca, inclusive. Melhor direita do mundo aqui, ó. Canto do Caveira. Posto 8, aqui é reta da Gesso Maturani. E a onda que eu mais gosto é o Buco. Pernambuco, né, com esses triângulos aqui do canto, aqui é... Praia do Tombo é a minha predileta no Guarujá. Cantão das Astúrias. A Laje, né, cara? The Rock, né, como a galera... A gente é um pouco mais velho, conhece como a Laje, né? E o X, né? O X eu já peguei o mar lá que... Mega rampa do Guarujá. Começou aqui, né? 1987, 86, 87, uma galera muito nova, Marcelo Mariano, Teco Shinzato, Stefano, Luciano, Leonardo Neri, Davi Borges, todo mundo se reunia. Após o colégio, vinha, surfava, jogava bola e com o início dos eventos aqui, circuito estadual, circuito brasileiro, a galera treinava muito para os eventos, tivemos muitos atletas que se criaram aqui desta primeira geração. E aí depois vieram outras de outras praias. Pernambuco, aqui Enseada, Canto da Caveira, Tombo. Então o esporte foi se difundindo, mas eu acho que o início do bodyboard na cidade do Guarujá se deu aqui no Canto do Maluf com essa primeira galera. Mano, fora o Chumbinho, que é sem palavras, cara, Marcelo Mariano. É outro que eu fiquei emocionado com o cara, ó, a bateria que eu vi com ele, o Marcelo Mariano e o falecido Maurício Montanha, cara, nossa. Saia fogo d'água, cara. Era impressionante. A bateria mesmo que te faz querer ser bodyboard era Marcelo Mariano, Chumbinho, Leonardo Neri e muitos outros. Nossa, eram uns caras muito sinistros, uma galera do bodyboard muito pesada. Comecei em 1986, o bodyboard foi o meu segundo esporte aqui na Ilha de Santa Amaro, no Guarujá. Meu primeiro esporte foi o bicicross, na época o filme ET, e a gente ficava pulando de bicicleta ali no Pocinho, lá no Morro do Maluf, e via a galera ali pegando onda, e aquilo ali sempre chamou muito a atenção da gente, e aí nos incentivou a ir para a água, e na época o bodyboard era uma febre no Brasil, todo mundo pegava onda, era uma forma até de iniciação, e foi aí que eu comecei lá com meus 15 anos, e aí não parei mais. E aí comecei a competir no ano seguinte, comecei a me destacar, até porque eu morava ali na Rua Cavaleiro, na Mijafé, no coração das Pitangueiras, e todo dia estudava no Colégio Raquel e todo dia ia pra praia depois da aula, então acabou virando um vício. Foi o início de tudo, né? Na verdade, ali no Canto do Maluf, quando a gente iniciou em 86, junto a Adilson Chumbinho, Marcelo Mariano, Stefano Matos,
o Luciano, Davi Borges, várias pessoas ali, meu irmão, né, o Neto também, que a gente trouxemos as primeiras pranchas ali em 86, Mesh 10, Mesh 77, quando começou a história do Mori Bug, e começamos a pegar onda ali pelo Maluf, né? E aí deu aquele boom do bodyboard, os campeonatos Blaupunkt, que naquela época teve uma repercussão imensa aqui pelo Guarujá, e a gente começou ali a competir, o iniciante ali e tal, e pegou aquele amor pelo bodyboard ali, sabe, uma coisa sensacional ali, um período marcante ali pra vida ali, foi bem interessante, amizade, a resenha com a galera depois do surf, o futebolzinho na areia, a galera, fortalecimento de hoje, da turma que a gente mantém até hoje, as amizades que a gente mantém até hoje. Comecei a pegar onda aqui, ó, na década de 80, e bodyboard é tudo pra mim, né, cara? Bodyboard, ele mudou minha vida, assim, muito, porque eu não praticava esporte, eu gostava de estar na praia, e foi a época que todos nós, eu, Adilson Júnior, Mariano, Stefano e tantas pessoas aí, amigos, irmãos, começamos juntos a aprender a pegar onda de bodyboard, só que eles começaram com uma pranchinha de bodyboard e eu comecei com uma pranchinha de fibra, né, quebrada no meio. E depois, mais para frente, que aí então começou a aparecer as oportunidades e eu comecei então a ter um bodyboard, um Mori Bug, né, e começar então a evoluir meu surf, e mudou tudo. Felicidade total, era praia, amizades. Poxa, meu pai e minha mãe gostavam de ver eu estar no esporte, porque via que o filho estava saudável, eu estudava e ia bem na escola. Então, cara, na época que a gente era assim, molecão, jovem, foi assim, maravilhoso o bodyboard, assim, na minha vida. O Guarujá era praticamente uma cidade fantasma. Durante o dia de semana era nossa, né? Então a gente podia jogar futebol aqui na rua, né? Podia fazer guerra de cuca sem acertar ninguém, porque não tinha ninguém na rua, era só a gente, né? Então era bem prazeroso, né? Porque realmente o nosso quintal era a praia, né? A praia, o calçadão. E aí a gente começou com o campeonato do Orlando Nativo, que está aí até hoje. Eu já é professor de jiu-jitsu, é faixa preta e tal. E ele fez esses campeonatos e a gente começou a gostar. E o pessoal mais velho começou a se dar bem nos campeonatos paulista, santista, né? Tinha em Itanhaém, tinha no Sul, tinha um monte de lugar. Então a gente começou a também correr o campeonato com o Washington, que era gente boa pra caramba, o presidente. Eu organizava tudo de coração mesmo, cara, gente boa, o Washington, que foi realmente a pessoa que encabeçou o início, que nos incentivou, que quando eu fui para o Havaí ele fazia carta, né, para poder conseguir o visto, etc. Então, assim, começamos dessa forma e começou o pessoal a ser bem projetado nos campeonatos. Então, de paulista passou aí para o brasileiro, aí para o catarinense, aí para Bahia. Fui campeão paulista em 87 e em 88. Tive muitos patrocinadores que eram diretamente ligados à indústria do bodyboard, que tinha muito recurso. Então, a gente viajava com uma condição bem diferente, né? E na época, inclusive, eu cheguei a fazer parte de uma equipe da FICO, que tinham 4 atletas. A FICO era uma das maiores, ainda existe até hoje, o seu Rafael Levi, que é o dono da FICO. E era eu no bodyboard, Leco Moraes, Kias e Felipe Dantas. E a gente viajou o Brasil todo com uma equipe que era uma equipe de profissional, uma de amador e uma de juvenil, e eu de bodyboard. Então é uma história bem legal que a gente teve no esporte, competi em vários locais, Brasil afora. E assim, tinha muitas pessoas aqui da cidade que praticavam. Despretensiosamente eu fui indo bem nos campeonatos. A minha amiga, que era praticamente que me adotou, né? A Cláudia Ferrari, ela me conseguia falar, ó, Eugênio, vai lá, pede patrocínio, não sei o quê. Então eu pegava minhas pastinhas, meus currículos, subia a serra de ônibus, batia na porta lá para pedir só inscrição, né? E a roupa, né, que eles iam fazer a propaganda. Então assim, a gente engatinhando, até que chegou um determinado momento que uma estamparia aqui do Guarujá falou que ia me pagar um salário mínimo para eu surfar.
aí foi a deixa, né? Então eu pegava a prancha e ia surfar, minha mulher, minha mãe, né? Falava, você não vai surfar. Eu falei, mãe, é minha profissão, eu estou recebendo para isso. Então eu tenho que surfar. Então, assim, foi muito bom para o meu crescimento, esses patrocínios, porque eu conseguia convencer minha mãe que eu não podia faltar no trabalho, né? Então aí comecei a pegar gosto pela coisa, pela competição, principalmente também por fazer novas amizades nos outros estados, em outros países, né? Ia sempre com os brothers aqui do Maluf, o Chumbinho e outros, né? Tinha um monte, Léo, Neto, Mariano. Se eu for enumerar aqui, né, eu vou deixar de falar de alguém, vai ficar chato. Mas até o dia que teve o Mundial aqui, né? Praia da Pitangueiras, Guarujá, acho que aqui foi o palco mais importante, dos eventos mais importantes que o bodyboard teve no Guarujá. Em 1988, tivemos um castelo gigante ali. Início do circuito brasileiro, primeira etapa do circuito brasileiro de bodyboard, foi aqui na Praia de Pitangueiras, era um castelo enorme, o palanque era em formato de um castelo. Uma inovação para a época, muitos patrocinadores, 3 dias de evento, um evento gigante, mais de 130 atletas em várias categorias. Eu acho que esse foi o grande boom para explodir realmente. Era lá no canto do Maluf que a gente ficava, porque lá que era o burburinho que fervilhava, que tinha campeonatos mundiais. E imagina, era a nossa, vamos falar, balada, porque estavam todos os nossos amigos, personalidades do surf, então era um acontecimento para nós aquele momento, era muito bacana, a gente batia foto e torcia né, para os nossos amigos que estavam ali. E aí nós tivemos em 95 e 96 o circuito mundial. Praia da Pitangueiras, gigante, patrocínio da Colinos, enorme, mais de 50 metros de estrutura entre o palanque, a área de atletas, a área de imprensa, evento transmitido ao vivo pela Rede Globo. O presidente da Associação Paulista de Bodyboard, que foi o Washington, resolveu fazer um circuito mundial. A primeira etapa do circuito mundial aqui no Guarujá, todo mundo falou, Washington, é grande isso. Ele, não, vou buscar. Correu atrás, ele trouxe um evento gigante. Esse daqui, ó, galera, pra quem não sabe, foi o Steel Bodyboard Contest. Foi o primeiro mundial que aconteceu de bodyboard no Brasil, no estado de São Paulo, que foi o Washington de Moraes Teixeira, ex-presidente da Associação Paulista de Bodyboard, que fez. E esse é o adesivo do evento. Cadê? Oh, perdão. Tá aqui, ó. Esse é o adesivo do evento, ó. 4 dias de muito sol fizeram a alegria da galera que foi acompanhar a etapa brasileira do Mundial de Bodyboard na Praia de Pitangueiras, em Guarujá. Compensação, as ondas não foram aquelas que o pessoal esperava. Mesmo assim, os melhores bodyboards do mundo deitaram e rolaram no mar do Canto do Maluf. Ontem, nas finais, o mar não ajudou. As ondas com pouco menos de 1 metro atrapalharam os favoritos. O norte-americano Mike Stewart, 9 vezes campeão do mundo, se deu mal e acabou desclassificado. Na bateria final, a disputa ficou entre 3 feras. O campeão mundial de 94, carioca Guilherme Tâmega, o atual campeão mundial amador Jefferson Anucci, do Rio de Janeiro, e o cearense Melk Lopes, a maior surpresa do torneio. E não deu outra. No final da bateria, Melk pegou a onda do título. Feliz da vida, ele levou para casa o prêmio de R$ 4.500. No feminino, uma final sensacional entre a campeã amadora Carla Costa, do Rio de Janeiro, a tricampeã mundial radicada na Austrália, a carioca Stephanie Petersen, e Mariana Nogueira, do Rio de Janeiro, atual campeã do mundo. Mariana levou a melhor e festejou o primeiro lugar. Um dos destaques do torneio foi a boa participação dos atletas da Baixada. Maurício Montanha de Santos e Milena Amaral de São Vicente ficaram com o 7º lugar na classificação geral. Nossa, quando teve aquele mundial lá no Maluf ainda, né? Nossa, foi um surreal, que a gente começou a ver os nossos ídolos, né? Mike Stewart, só via por TV, Ben Siverson, Kate Sasaki, aí a gente entrava na água, Guilherme Tâmega, né? Que é o nosso representante mundial, e quando a gente estava vendo eles assim na água, assim, meu Deus, Mike Stewart aqui no meu lado. Foi realmente um divisor de água, para tudo, né? Para tudo, no julgamento, na formação de atletas, na reestruturação do esporte, no aparecimento da cidade para o mundo, foi o campeonato. Para
Parece que o mundo inteiro está de olho na praia de Pitangueiras. Também não é para menos. Os melhores do bodyboard estão aqui, nas ondas do Guarujá. Atletas de Portugal, Austrália, Estados Unidos, Japão. Mas é um brasileiro, o Guilherme Tâmega, que está na frente. Na briga contra o porto-riquenho Luiz Carmona, o carioca levou a melhor, garantindo uma vaga para as grandes finais de amanhã. Agora, as meninas só apareceram no fim da tarde. A disputa foi apertada, mas Daniele Freitas, a líder do ranking, confirmou o favoritismo e venceu folgado a catarinense Soraya Rocha. Com certeza vão ser, todas as 4 baterias vão ser muito disputadas, que agora sobraram 8 atletas e todas muito boas. Na areia ou na arquibancada, ninguém perde um só detalhe. Mas no meio de tanta gente, uma turminha especial. São os meninos do bodyboard, o futuro que já está de olho nos feras do esporte. Desde pequenininho eu comprava umas revistas de surf, aí eu me interessei, comprei uma pranchinha velha lá para me aprender. Chegar também um dia no Mundial, representar o Brasil, né? Uma etapa do Mundial e de repente, seus ídolos todos na praia. Porque veio muita gente, né, competir, Mike, Ben Siverson. Da mulherada estavam, é que assim, as melhores eram as brasileiras, que também são todas minhas ídolas. Tava a Mariana, a Cláudia Ferrari, Bianca Brostovics, Bianca Andrade. Ai, nossa, tinha muita. A Daniela Freitas. Parece que as meninas estão dando mesmo um banho nos rapazes. Na categoria feminina, das 8 primeiras colocadas no ranking, 7 são daqui, do Brasil. Por isso, entre as belas do bodyboard, a expectativa é das melhores. O nível das atletas está cada vez melhor e graças a Deus que a gente tem onda aí, né? A gente vai poder mostrar o nosso surf. Aos poucos, o inesperado. Logo de cara, a líder do ranking, Daniela Freitas, foi eliminada pela alagoana Bianca Andrade, que não participou de nenhuma etapa do Mundial. As vitórias não pararam mais e na final derrotou a carioca Stephanie Petersen. Com esta onda, a alagoana conseguiu 10 de todos os juízes, a única nota máxima do campeonato. Como a gente, né, era do amador, a gente ficava assistindo a profissional, que a gente não tirava o pé, não saía lá da beira, enquanto a gente não visse todas as baterias do feminino, que pra gente, nossa, elas surfavam muito. E tinha umas ondas e o jeito, né, que elas surfavam, pra gente era uma aula. Nessa etapa, eles incluíram a categoria amador, né, e seria só essa etapa, então quem fosse os campeões seriam os campeões mundiais, na categoria amador. Aí, em 95, eu fui vice-campeã. Aquilo ali era surreal, eu não estava acreditando, né, em tudo aquilo. Eu falava, caramba, que isso? E em 96 rolou de novo, aí em 96 eu fiquei na 3ª colocação. Quem começou a tirar todo mundo foi o Eugênio Chichovics. Ele foi para a final, né? O Eugênio começou a tirar todos os nossos ídolos, bateria por bateria. Aí ele deu 2 brasileiros, que foi o Daniel Rocha, né, e o Eugênio Chichovics, que é um paulista e guarujaense, nato do Guarujá, né, que é local do Maluf. Foi do masculino que saiu a maior surpresa. Aqui ele já é conhecido, afinal Eugênio Chichovics nasceu nestas ondas do Guarujá. Mesmo assim, não escondeu a preocupação quando soube que tinha que enfrentar nas eliminatórias o líder do campeonato, o carioca Guilherme Tâmega. Mas quando entrou no mar, Pitangueiras fez um novo herói e o menino do Guarujá eliminou o rei do bodyboard. O Eugênio, que conhece melhor aqui, ele ficou pegando a direita que armaram, mas no inside ele se deu melhor. Só buscar agora o primeiro, passou pelo homem, agora o resto vai embora. Só que mais uma fera ainda estava no caminho dele. A disputa final com o carioca Daniel Rocha foi onda a onda, mas desta vez o Rio levou vantagem. Chichovics terminou em 2º, mas para Pitangueiras ele é um pouco campeão também. Era muita coisa nova, pranchas novas, movimentos novos, a Fluir Bodyboard, contato direto com a gente. Um dos principais fotógrafos, se não o principal fotógrafo da Fluir Bodyboard, era o Sebastian Rojas, que era do Guarujá, que era guarujaense, que tinha uma loja no canto do Maluf. Então, assim,
começou a se contactar muito. O contexto ficou ali, a gente ficou muito direcionado. Era o segundo epicentro do esporte no país, com certeza. Primeiro Rio de Janeiro, como capital, depois Guarujá, né? Por a gente ter muita proximidade com a Fluir também. A Fluir era a nossa mídia social da época, né? A cada 1 mês ou 2 meses, era bimensal, a cada 2 meses a gente esperava sair nas bancas a Fluir Bodyboard, né? Eu tava ali, chegava, o cara tirava da caixa, eu comprava a primeira. Por volta de 84, 85, eu já comecei a adquirir alguma experiência, eu tinha uma câmerazinha aquática, eu gostava de entrar na água, então eu comecei a colaborar com imagens aquáticas para a revista Fluir. E então eu dei seguimento na minha carreira fotografando o Guarujá, que foi a minha grande escola, nas praias, nas ondas do Guarujá, e depois também fui pelo litoral norte de São Paulo, ganhando ainda mais experiência nas ondas pesadas lá de Maresias, nas ondas tubulares de Paúba também. E o bodyboard, ele começou a acontecer de verdade, os circuitos, né, a partir de 88, quando eu comecei a fotografar mais ativamente. A revista Fluir lançou a Fluir Bodyboarding, então tinha tudo para a gente fazer a cobertura, as coberturas de campeonatos, os free surfs, o dia a dia, né? E então foi uma fusão que houve entre a minha fotografia de surf com a fotografia de bodyboarding. Então, a partir de 88 e até foi da década de 90 inteira, eu tive muito ativo na fotografia de bodyboarding no Guarujá e vi uma galera, uma geração muito bacana, muito atirada, crescer, né, surgir no cenário. E foi dessa forma que eu comecei a publicar fotos, comecei a fazer com que os bodyboarders do Guarujá se tornassem conhecidos também através das fotos publicadas na revista Fluir Bodyboarding. Uma outra coisa que movimentou muito foi esse intercâmbio dos atletas Guarujá com os atletas Rio de Janeiro, e aí era uma conexão muito direta, como Chumbinho, Guilherme, a Cláudia e as meninas do Rio. Poxa, Guarujá para mim foi muito importante na minha vida, na minha carreira, altas ondas. Tiveram circuitos mundiais, né, que teve todo aquele intercâmbio com os melhores atletas nacionais, e que acho que foi uma das coisas mais importantes para treinar, para elevar o nível nacional, para a gente conseguir todos aqueles resultados bons que tiveram no circuito mundial, né? Então eu acho que o Guarujá foi um lugar muito importante no circuito brasileiro e, em consequência, no circuito mundial. Aqui o Guarujá viveu uma fase de ouro. Anos 80 ali, o bodyboard estava no auge, um esporte novo que estava já dando títulos mundiais para o Brasil. Então, a gente viveu uma época maravilhosa aqui no Guaru. A gente aprendia de ver as manobras na revista, as meninas surfando. Na época eram as cariocas que dominavam o cenário das competições, né? As irmãs Nogueira, Stephanie Petersen. E aqui eu tive a referência das melhores atletas, Bárbara Lima, Renata Costa, a Mai Lopes, a Milena Amaral, Cláudia Saboia, Cláudia Ferrari, que hoje moram no Hawaii. Elas foram também, na época, grandes referências, e elas surfavam aqui no Guaru. E aí vem o campeonato, não lembro se foi um brasileiro ou um paulista aqui no Maluf. E aí vai pra final quem? Guilherme Tâmega e Adilson Chumbinho. A bateria mais cascuda de bodyboard, acho que de todos os tempos, né? Adilson Chumbinho, de São Paulo, e o outro ícone do bodyboard, Guilherme Tâmega. E eu tava no Maluf, ali em frente ao hotel, que era o Gávea, salvo engano. Aquele aéreo que o Guilherme deu, foi aqui na minha cara, galera, ó, aqui, ó, puf, foi um 10. Mas logo atrás, o Chumbinho, não convencido que estava perdendo, pô, não posso perder no meu pico. Ele vem atrás e pega a moto, tubo. O tubo que o cara pegou, o Chumbinho pegou um tubo, cara. A galera falou, nossa! E era um cara que era, pô, da gente, brother. Era um cara assim de São Paulo.
O Circuito Paulista de Bodyboard, apesar de não ter patrocinador, continua a todo vapor. A galera carioca invadiu a terceira etapa, que aconteceu no Canto do Maluf, no Guarujá. As ondas tinham mais ou menos 1 metro. Hoje a gente vai ver a categoria masculino profissional. A final entre Adilson Chumbinho e Guilherme Tâmega teve um nível tão alto, mas tão alto, que rolaram 3 notas 10. Confere aí. Que a onda ia armar, né, no inside. Aí eu resolvi dar um 360 e esperar, né? Até que deu pra fazer aquele aéreo. Não sabe pra mim quanto foi importante ganhar dele. E, pô, não dá pra falar mais nada. A maior bateria em matéria de emoção e de bodyboard que eu já assisti em todos os tempos. O campeonato ali marcante, entrou pra história ali e tal, e o Chumbinho acaba ganhando a bateria, acho que com 3 ondas, acho que ele fez 29,5 e o Guilherme Tâmega fez 29. Eu lembro que teve aquela final contra o Chumbinho, né, no Circuito Paulista, memorável, né, Chumbinho? Aquela final que tiveram 3 notas 10, né? 2 minhas e uma do Chumbinho, não, brincando. 2 do Chumbinho e uma minha, né? Eu lembro que eu tava bem nervoso, mesmo ficando na casa do Chumbinho, um grande amigo meu, eu adoro a Morival, a mãe dele, mas ali a gente não tinha muito papo, não. Eu queria ganhar e ele também. Fomos para dentro d'água, o know-how, né, o conhecimento do local, Adilson Chumbinho, né, superou o Tâmega ali, né. Eu lembro muito bem que eu pegava as ondas grandes, mas as melhores não eram as ondas grandes, né, as melhores eram as intermediárias, então é uma coisa, um conhecimento assim que só os locais têm, né, e acaba o Chumbinho pegou acho que 2 tubos numa onda só, né, eu peguei uma onda que deu um aéreo, né, eu consegui um 10, o Chumbinho 2 10 e detonou, finalizou aquela memorável, né, final que nós dois fizemos. Aí Chumbinho, depois eu te peguei, né, depois eu te dei a revanche aí depois, com certeza, eu acho. E depois desses grandes eventos aqui, a maioria deles migraram para a Praia do Tombo, porque lá tem aquela estrutura física muito grande, né, perfeita para fazer, foi desenhada para os eventos e aí tudo migrou para lá. Essa angulação proporciona uma amplitude, né, para a gente estar conseguindo, os juízes conseguindo enxergar, e vem de encontro também com o partido arquitetônico, que são formas orgânicas, que são as ondas do mar. Eu vim para cá na década de 80 por conta do meu pai. Nasci em Brasília, morei em Recife, chegamos aqui para o meu pai construir o estádio de futebol e depois ele foi convidado em administrações públicas e uma das várias obras que ele fez aqui no Guarujá, uma delas foi Guaibê, fez bairros, enfim, muitas obras. E desde então eu moro aqui no Guarujá, vivo aqui no Guarujá, meu escritório aqui no Guarujá, meus filhos estão aqui. Eu inicialmente entrei em engenharia, mas sempre flertei muito com arquitetura. Entrei também em arquitetura, fui levando as 2 faculdades. Resumindo, sou engenheira e arquiteta. Comecei a trabalhar um pouco ali com o meu pai e fiz algumas obras públicas como o palanque de surf, que na época foi assim uma honra imensa fazer. E uma inspiração muito grande, por meu irmão é surfista, sempre estudei junto com o Chumbinho, então o nosso meio ali respirava surf. Na época não era nem bodyboard, era mori boogie. Mas falando do palanque, a inspiração, sem dúvida, foram as ondas do mar, foram as formas orgânicas. Teria mais vidro na estrutura inicial, mas a gente esbarra em orçamentos. Mas dentro de custo-benefício ficou uma estrutura excelente
Também foi necessário e cogitado na época que tinha que ter o ponto de bombeiro, porque há muitos anos atrás o bombeiro já ficava nessa área aqui do tombo, né? Então ficou um sanitário, uma base para os bombeiros e em cima o palanque de surf. Comecei a ver esse esporte assim, vendo alguns caras assim, como Marcelo Mariano, Adilson Chumbinho, caras que pegavam muito assim, eu falava, nossa cara, esse esporte é demais, tá? E eu fui vendo alguns campeonatos, vendo esses caras, eu sentava na praia, quando eu trabalhava, eu era patrulheiro da prefeitura do Guarujá e realmente uma origem pobre, eu tinha mesmo. E eu ia na hora do almoço, cara, ver o Chumbinho pegar onda. Eu lembro de uma prancha que ele tinha, que era uma prancha com um adesivo, com um carimbo de atleta, era um Mesh 77. E eu vi esse cara pegar onda. E era um cara da nossa cidade. Então, eu falei, porra, cara, eu acho que eu posso também, né? Eu posso pegar onda. Eu comecei a pegar onda na praia de Pernambuco, alguns colegas foram pegando onda lá. E houve momentos que na praia de Pernambuco nós tínhamos 100 bodyboards, 150 bodyboards. E o que era diferente do bodyboard comparado com o surf naquela época? As famílias, cara, os pais iam, as mães iam, sabe? Os irmãos iam. Não tinha aquela rivalidade que o surf tinha, um torcia pelo outro, era muito parecido com o skate hoje, sabe? E isso, porra, me motivou pra caramba a querer participar dessa galera, sabe? A querer surfar junto, a ir pra um campeonato brasileiro, sabe? E aí ver, por exemplo, o Chumbinho como, cara, representante do estado de São Paulo, a torcer pelo cara, né? A torcer pelos outros atletas de São Paulo, né? E eu tive o prazer, porque isso não existe muito mais hoje, tá voltando pra caramba, mas eu tive o prazer de viver esse período, tá? O primeiro encontro com o Guarujá foi em 1996, quando eu ainda iniciante fui ver o circuito mundial de bodyboard, foi a paixão à primeira vista, Pitangueira, as altas ondas. Eu tenho um carinho especial pela Praia do Tombo, né? Foi lá que eu ganhei o primeiro título profissional de bodyboard, foi lá que eu desenvolvi meu surf, que são várias condições de ondas diferentes pra gente treinar. Fora que lá também tava lá os melhores bodyboards do Brasil, né? Valde Gomes, o Chumbo, nossa principal referência, eu acho que a nível do estado de São Paulo. Então todo mundo se conecta ali no Guarujá para rolar o Campeonato Paulista, fazer aquele free surf, aquele treino massa. Guarujá, sem dúvida, para você evoluir, você desenvolver o seu surf, foi fundamental para a minha vida profissional. Consegui me consagrar aí campeão do Circuito Guarujaense 2023, que foi a volta do circuito, né? Foi uma coisa bem grandiosa, assim, tanto para a cidade, na questão de movimentação com os atletas. O circuito foi montadinho, palanque, estrutura para atleta, estrutura para as pessoas que estavam no local, na praia, o público, sabe? Tipo, foi um circuito, assim, alucinante. Veio para coroar, assim, o circuito guarujaense com a volta, assim, do bodyboard mesmo no estado de São Paulo, sabe? A minha primeira viagem para surfar, né? Já tinha feito outras viagens, mas para surfar eu competi, foi pro Guarujá. Eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. A gente saiu com um ônibus daqui de Mongaguá com 30 atletas. E aí chegamos lá, na Praia Branca, inclusive. Poxa, era bem difícil o acesso. Na época, cara, era só barro. E aí, pra mim, foi uma vivência muito legal. Imagina, você é moleque ainda e tal, tá indo competir em outro lugar. Domingo é dia, de alegria. Pegar minha prancha, vou pro Guarujá. Já tenho todo um lifestyle quando eu pego a balsa e venho ali pelo Perequê. Aquela estrada é maravilhosa, né, cara? Você vai margeando. É lindo. Não tem outra coisa pra falar a não ser quem não conhece, pega o carro, pega a balsa e pega essa estrada. 37 anos de bodyboard. A minha história, ela cruza com o Guarujá naturalmente, assim. Os meus ídolos e os campeonatos estavam aqui acontecendo. O encantamento com o esporte e com o Guarujá, eu, moleque, tinha uma BZ Diamond, todo tímido assim ainda, e eu sentei na pedra do Pitangueiras e eu vi um cara que hoje é meu amigo, ele entrando no canal, boas ondas entrando, e cara, primeira onda assim, um aéreo, que era uma característica muito do Chumbinho. Pá, resolvido, vou ser bodyboard e eu já sei com quem eu posso me inspirar. A partir daí, cara, foi um acompanhamento, né? Todos os circuitos, campeonatos eram aqui. Então eu vinha muito pro Guarujá, principalmente pro Tombo. Aí uma outra memória que eu tinha, um circuito hot water,
pouca gente vai lembrar, mas assim, chegando na praia, Guilherme Tâmega, Paulo Esteves, Daniela Freitas, e, cara, eram as pessoas que eu olhava na revista assim e me inspirava. Que é uma coisa hoje que a gente tem que deixar registrado, que não existe mais, né, cara? A juventude de hoje precisa de pessoas que realmente façam ela se inspirar por coisas inspiradoras que façam bem para uma saúde mental, emocional e física. Hoje a gente vê a juventude que não tem. Eu sempre achei o Guarujá um lugar muito paradisíaco, muito bonito. Então tem alguns picos que nem o The Rock, o X, que mostram a beleza mesmo do Guarujá, é diferente. Não é... Do nosso litoral aqui, pra mim é o mais bonito. Meu irmão já surfa de prancha há muito tempo. E eu, por influência dos amigos, comecei a pegar um de bodyboard. Só que a parte maneira é que o meu irmão ia chegava final de semana, todo mundo ia pra praia, e aí eu ia com ele pro Guarujá. Aí fui pra praia de Pernambuco, e a primeira pessoa que eu tive contato do Guarujá foi o Marcelo Godoy. Eu já peguei onda muito boa no Pernambuco. Para mim é um dos points do bodyboard do estado de São Paulo. E alguns circuits, né? Que nem o X, eu já peguei o mar lá que The Rock Classic também. São ondas que preparam para as trips internacionais. Por exemplo, em Chopo, querendo ou não, eu fiquei muito à vontade lá. Porque eu sempre surfava o The Rock. São proporções diferentes, mas o jeito de surfar é muito parecido. No Chopo você vai pegar onda de 3 metros, no The Rock não, vai pegar onda de 1 metro, 1 metrão, no máximo 1,5 metros ali, mas é muito parecido o drop, é muito parecido a cavada, a forma do controle, então assim, você pega toda essa base no Guarujá. E aí você vai fazer as viagens, fica muito mais tranquilo no mar, parece que você já sabia só aquela onda. Então assim, a onda do Guarujá, o The Rock, o X, me deram base para surfar muitas outras ondas. Comecei a pegar onda em 92, aí em 93 o Cláudio Silva me incentivou a competir. Corri uma etapa do Paulista, passei uma bateria e perdi na outra. Aí na sequência eu fui correr o Sul-Brasileiro no Paraná, ganhei o campeonato lá e depois disso a competição acho que tá no meu sangue até hoje. Campeão em Pernambuco, Valdir garantiu o título. O caneco foi para São Paulo com a conquista de Valdir Gomes. Tive alguns títulos paulistas, acho que tenho todas as categorias menos iniciante. Fui campeão de todas as categorias. Eu sou nascido e criado aqui no Guarujá, né? O Guarujá é um berço de grandes campeões. É uma cidade muito boa para a prática do bodyboard. A gente tem vários tipos de ondas boas. Para o treino em si, da correr circuito mundial, circuito brasileiro, a gente tem todo tipo de onda aqui. E o Guarujá, eu acho que tem as melhores ondas para treino mesmo. O Guarujá, eu acho que é o lugar que tem mais consistência de onda assim, para treinar. Acho que o Guarujá é o melhor lugar assim, para a prática do bodyboard. Do litoral de São Paulo inteiro, eu acho que o Guarujá é o melhor lugar. Comecei a surfar aqui, ó, nessa praia, Praia das Astúrias, cara. Comecei a surfar com um amigo que só de prancha de surf. Eu troquei meu PlayStation por um bodyboard. Acredita? Ele tinha um bodyboard na casa dele. Eu falei, meu, quero surfar contigo. Aí a gente fez um rolo lá e acabou trocando um PlayStation no bodyboard. Aí eu comecei a surfar aqui, ó, sem pé de pato. Lembro muito bem. E ali no meio das Astúrias tem o Sobre as Ondas. Aí ali tinha muito bodyboard nessa época, uns 15, 20 anos atrás. E nisso eu ficava só de olho, eu ficava surfando com o meu amigo de prancha ali e ficava olhando os bodyboards ali. E eu sem pé de pato, né? Eu ficava insistindo com meu pai, pai, quero um pé de pato, pai, quero um pé de pato. Até o dia que eu comprei. E aí eu me envolvi com a galera ali do Sobre as Ondas e fui evoluindo. Era o Paraná, o cara que me ensinou a remar assim, ó, com os 4 membros, pé e braço. O Renan Facini, tinha o Alan mandava front flip. Acredita? Ele vinha assim no lip e dava um front flip. Eu ficava, que é isso, cara? Esse cara é muito louco. E aí eu ficava assistindo isso, foi evoluindo. Lembro também no Bruno Henry, ele foi o primeiro cara que eu vi mandar um bate inverte.
falei, meu, que manobra é essa? É o Battenberg. É a manobra que eu mais gosto de mandar hoje. Né? Conheci o Renan morava na mesma rua que eu, depois de um tempo. Aí ele falava, vamos pro The Rock, eu ia lá, não pegava onda nenhuma. Mas fui evoluindo. Né? Acho que eu fui no The Rock com 14 anos. Lá tem tubo manobra, tubo profundo. A galera fala que é rápido, mas vale a pena. Essa onda do tubo profundo demora a vir, ela vem. Perigoso demais, cara. Errou o drop, vai se ralar. Você vai estar no caldo ali, caindo em cima dessa bancada. Não é pedra lisa, não. É pedra toda irregular, assim, cascuda. Tem ouriço, marisco. Outra praia que eu gosto bastante de ir é o Pernambuco. Né, onda cascuda lá cheio de bodyboard, sempre inspira a gente a querer surfar mais, melhor, ver a galera surfando. Né? O tombo também, eu sempre tô lá. Caveira é um pico muito bom, né? Altas direita, triângulo, inside no fundo. E o X, né? É a mega rampa do Guarujá. Bateu, voou, sem erro. Lá o tubo também é sinistro. O bodyboard nasceu na minha vida por acaso, assim, né? Minha mãe, junto com meu pai, comprou um terreno aqui no Guarujá, no final da década de 80, eu não era nem nascido, né? Eu vim pra cá, a primeira vez eu tinha um mês de vida, e por um acaso do destino, eles compraram esse terreno aqui na praia do Pernambuco, que no começo dos anos 80 era um lugar já de muita importância no cenário, né? A gente teve etapas do circuito brasileiro aqui, então logo quando eu comecei a pegar onda aqui, eu já comecei a me enturmar com a galera, né? No começo minha mãe não deixava eu vir surfar aqui no canto, que ela tinha medo, né, de eu me afogar ou algo do gênero, assim, então eu fui ganhando essa confiança dela e andando de rua em rua até o canto, assim, né? Hoje você pode ir uma rua mais pra cá, e aí foi isso, aí eu comecei a me enturmar com a galera e o pessoal aqui sempre foi muito receptivo, né? Acho que o Canto Grosso aqui é um marco do esporte no Guarujá. O bodyboard mudou a minha vida, né? Ele escreveu a minha história, né? Nessa praia, no Pernambuco. Eu sou muito grato a esse esporte que fez a minha vida. E viajei o mundo, competi os estaduais, né? Competi os municipais. Hoje eu tenho uma escola de bodyboard aqui nessa praia mesmo, onde eu nasci e fui criado, né? Dentro desse esporte. Essa escola, o que eu amo fazer é o bodyboard e poder semear essa modalidade desde a criança até o idoso, né? Mostrar que é o esporte mais acessível, né, pro oceano, né, dos esportes de prancha é o esporte que mais integra, né? Então, hoje a escola ela funciona aqui no Pernambuco, é uma forma que eu achei de retribuir, né, e de semear esse esporte que muda tantas vidas, mudou a minha, e eu tô tendo a oportunidade de mudar e oferecer essa mudança, né, de estilo de vida, de saúde, de propósito, né, para tantas outras pessoas que têm o primeiro contato aqui na minha escola. Pernambuco aqui pra gente, né, puta, tá ali no nível ali bem alto do bodyboard, né, cara? Tombo, ali a Caveira, Pitangueiras mesmo, né, canto ali do Maluf, pô, a Laje, né, cara, The Rock, né, como a gente é um pouco mais velho, conhece como a Laje, né, mas o The Rock, né, tem uns outros picos aí meio secrets aí também, né, que a gente pega onda e, puta, agora já é de onda assim, sou até suspeito a falar, mas é muito bom pro bodyboard, então, cara. Aqui no Pernambuco, né, pô, esses triângulos aqui do canto aqui é chamativa, chamariz, né, que a gente chama aqui a rampa, né, a rampa da decolagem, que é muito bom. Comecei surfando aqui perto, umas 2 quadras daqui, ali na Santa Maria, e via muita gente surfando aqui no cantinho, que tinha uma escolinha de bodyboard do Quaquá, né, do Roberto Germano. E a gente fica meio assim com medo de chegar lá e o cara chega e fala, pô, mas quem que é você? Porque é um lugar muito limitado ali, são poucas pessoas que surfam porque também é perigoso.
Então eu fui indo, chegando aos pouquinhos, aí quando eu cheguei ali de vez, eu vi que a galera era gente fina e fiquei, tô até hoje. Eu comecei, na verdade, de prancha, e por causa do meu irmão, né? Meu irmão surfa de prancha, surfa bem. Então eu fiquei um tempo ali de prancha, um mês, e aí depois eu falei, mano, eu vi um cara surfando que eu não sei quem é, até hoje o cara falava espanhol, não sei se ele era argentino, não sei de onde ele era. E aí ele tava surfando, quebrando ali, bem na reta da minha casa. E aí eu olhei e falei, pô, que irado esse esporte. Aí eu comecei a surfar de bodyboard por causa desse cara que eu não sei quem é até hoje. E aí comecei a ver o Roberto Germano, o Valdir Gomes, o Cláudio Silvio. Eram os caras que eu via, né, na época ali, porque era do meu tempo ali, o Wilton Alves. Então, quando eu comecei, esses caras estavam já muito à frente, assim, eram os profissionais da época, né? Tinha o Daniel Bassanese também, que era um cara que tinha um estilo muito bonito, e ele foi um dos que me deu toque também na época, que ele falou, pô, você tá com a tua base ali de encaixar na prancha, teu cotovelo tá pra fora da prancha, mas eu já tava mandando as manobras tudo, só que ficava meio plasticamente feio. E aí também foi um dos que me ajudou ali, que me inspirou também, né? Aqui é o lugar de encontro da galera. Acho que tem mais bodyboard aqui na Caveira do que em qualquer outro lugar do Guarujá. A onda é muito boa para bodyboard, é uma onda triangular, é uma onda cavada, é uma onda que proporciona você desenvolver, você tentar manobras mais arriscadas, manobras com um grau de dificuldade maior. Então, acho que por conta disso é um point aqui, né? Comecei a surfar em 99, com 9 anos de idade, ali na Caveira, junto com Popaganha, Jadson, vários pessoal que, né, cooperou com o esporte naquela época. Fui campeão iniciante paulista, campeão amador paulista, corri o Rio das Ostras em 2003, eu acho 2003 ou 2002, onde o Guilherme Tâmega, né, excepcional como sempre, foi campeão da etapa profissional e eu fiquei terceiro na iniciante. Foi uma ascensão para mim em campeonato, tanto para competir quanto para a vida mesmo social. Eu acho que o bodyboard me tirou de muita coisa errada, né? De que eu morava aqui numa comunidade chamada Vila Baiana, né? Sou de pais separados. Quando meu pai se separou, ele foi morar na Vila Baiana, né? E virou traficante de droga, infelizmente perdeu a vida muito novo, com 29 anos, eu com 9 anos do lado dele. Na época era só eu e ele, né, nesse contexto da minha vida, que não deixo de mencionar porque foi algo que me tirou vários aspectos da vida que eu poderia entrar, que eu poderia seguir, que eu poderia fazer, e mudei tudo isso aí. Todo mundo acreditou que eu seguiria outro meio de vida, né? Que eu iria por esse lado que meu pai foi, assim como meu tio também perdeu a vida, e diversos outros da minha família, do meu pai, na minha vida. A parte paterna do meu pai sempre foi envolvida com droga, com bebida, com o abuso excessivo de agressão, de tudo mais. Então, graças a Deus, eu sou o reflexo contrário para os meus filhos hoje, né? Então, eu fico emocionado em falar, porque hoje eu tenho 2 pequenos, que estão seguindo aí graças à AGB, a associação que a gente retomou, que a gente trouxe de volta com as nossas raízes, com o nosso amor pelo esporte. Trouxe o projeto Água Viva, que está sendo sensacional ali no Canto da Caveira, né? E onde meus filhos pegam onda, onde eu pego onda com eles, onde a gente reencontra a galera, reencontra o cara que estava muito tempo sem pegar onda, do nada aparece na Caveira por causa de um projeto que voltou a vigorar aqui na cidade, que a gente precisa tanto de projetos e de pessoas que acreditam no esporte, que é o que a gente tenta fazer aqui na cidade, com a Adilson Chumbinho, com todos que, né, participam, tanto, né, da parte burocrática, quanto fazendo acontecer pessoalmente, para indo gritar na prefeitura, indo gritar com o pessoal, tentando pegar nosso espaço de volta. O Guarujá, ele tem uma história muito grande, como a gente já comentou, de atletas profissionais, né? E caras que realmente, né, como o Chumbinho, o Adilson, meu amigo, o Valdir, o Bruno, o
Forgotti, então o Marcelo Mariano, o Eugênio, são caras que influenciaram muito o surf. E muitos deles hoje, reconhecendo a necessidade da modalidade voltar à nossa cidade, junto com o programa do Promify, que foi um programa que foi instituído dentro da cidade, a gente conseguiu, por este programa, fazer eventos e também escolinhas onde, junto com emendas municipais vindos de vereadores, né, conseguimos formar eventos e escolinhas trazendo a comunidade, porque a gente entra dentro da comunidade e traz esse atleta em potencial, porque o atleta em potencial, ele está lá, aguardando a oportunidade. E o bodyboard, você vem dentro da escolinha com o material, equipamento, uniforme, um professor que sabe o que está fazendo, que sabe direcionar a aula, dentro de um programa municipal, fiscalizado pela municipalidade, com recurso público. Então, isso tudo na parte social, você pode formar o atleta, você pode dar a oportunidade ao menino que não tinha uma oportunidade, que não conhecia a modalidade, de entrar na modalidade, de ser um atleta sim de alto nível e, se não for um atleta de alto nível, você tem dentro daquele garoto, daquele atleta, a esperança de um bom cidadão. Porque nem todos serão atletas de alto nível, mas certamente com uma boa oportunidade, uma boa instrução, a ideia é somar essa educação à família e a gente fazer deste garoto, deste adolescente, deste homem, desta mulher, um bom cidadão. O Instituto Bodyboard hoje, ele trabalha voltado diretamente na vida das crianças. Hoje, a única obrigatoriedade que as nossas crianças têm e permanecer no projeto é que estejam matriculados em escola, respeitando os pais e professores, com bom comportamento, frequência escolar e frequência nas aulas do projeto. Essa que é a obrigação deles para que eles estejam matriculados no nosso projeto. Dentro do projeto nós cedemos pranchas, nadadeiras, equipamentos, competições, somos nós quem arcamos com os custos das viagens, nós já levamos nossas crianças para competir o brasileiro no Rio de Janeiro em 2 etapas, nós temos aí agora recentemente o campeão paulista na categoria Open, que é o Gabriel, que é o Victor Gabriel. Nós temos aí revelações na categoria Sub-16, categoria Sub-18, Open. Esse ano nós vamos ter agora atletas na categoria profissional. Então, resultado com o esporte nós temos, mas a maior busca que nós fazemos é o resultado pessoal, particular de cada uma das nossas crianças. Como é que eles vão entregar para a sociedade o cidadão que ele vai se tornar. Então, nosso maior objetivo é formar cidadãos. Essa é a nossa busca constante com o nosso trabalho aqui no projeto. O esporte em si, ele auxilia na construção do cidadão. Tá? Vou falar do bodyboard. O bodyboard é a nossa ferramenta de inclusão social aqui dentro do Instituto. Tá? Então a gente preza pelo bodyboard porque entendemos que o bodyboard é uma excelente ferramenta de inclusão social. Moramos em uma cidade litorânea e o surf em si, ele já vem desenvolvendo isso há anos aqui na nossa cidade. Então, o que nós buscamos hoje é ter mais uma ferramenta de inclusão com o bodyboard. Então, é isso que nós trabalhamos continuamente todos os anos, nesse período de 8 anos que nós já temos de instituição. É uma questão espiritual, é uma questão psicológica, é uma questão social. Ele envolve, como qualquer esporte, né, ele salva muitas vidas, né? Principalmente porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, ele cuida da mente, socializa, e a praia é o lugar mais democrático que tem. O bodyboard é um esporte que ele te traz bastante condicionamento e ele te abre muitas portas. Tá? Vamos comparar aí com o esporte mais popular do país, que nós temos o futebol, por exemplo. O futebol é algo bastante restrito. É difícil acesso. Hoje você precisa ter pessoas ali para te inserir. Tá? O bodyboard é uma ferramenta amplamente democrática. Pode ter o menino da periferia ali, que tá com a prancha emprestada de um brother, pede pato jogo e dá, não comeu nada durante o dia inteiro com um pacote de bolacha, assim como pode ter um cara cheio da grana e tá todo mundo dividindo a mesma coisa no outside. Tá todo mundo atrás de pegar aquelas ondas, de ter aquela troca, né? Que não é uma coisa inatingível. Pô, quando você vai chegar, bater uma bola com o Vini Júnior? Não. Mas você pode chegar no mar aqui e trombar com o Mirinho da vida, trombar com o Abner,
né? Trombar comigo, trombar com a Ju quando estava aqui, trombar com outros atletas que estão ali no nível nacional, no nível mundial, que vão competir fora e ter essa troca, né? E mostrar que é possível. Então não é uma coisa, não é inatingível, né? Então o lance do lifestyle do surf, lifestyle do bodyboard, lifestyle de estar no mar, que traz aqui uma consciência corporal, uma consciência de comunidade, de troca, né? E é para todo mundo. A gente sabe que a velocidade, as horas dos dias não são iguais para todo mundo, mas a partir do momento que você está ali na água, você tem uma troca, você pode se inspirar com aquela pessoa, você pode ter essa conectividade, de dar uma oportunidade de trabalho, de ter uma troca, de conversar. Muitas vezes você não sabe nem quem é aquela pessoa fora d'água. E ver essa volta do bodyboard, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a gente vê que está tendo uma atração de novo, um movimento de novo, assim. E espero que isso dê patrocínio para os atletas, continuidade. A gente não está falando de... A gente está falando também de atletas exponenciais que vão ganhar dinheiro com isso, mas eu estou falando de formação de cidadãos. Essa formação de cidadãos é um aculturamento mesmo de uma disciplina de acordar cedo para treinar, uma disciplina de comer bem porque você quer surfar bem, uma disciplina de trazer essa seriedade que você querer fazer alguma coisa para a sua vida. Eu tenho aí o Gabriel, por exemplo. O Gabriel é um aluno nosso desde o início, já está comigo já há 8 anos, indo para 9 anos. O Gabriel é o atual campeão paulista, tá? Da categoria Open. O Gabriel, quando criança, era muito levado, não ia à escola, não tinha objetivo, fugia da escola. Então era bastante complicado o Gabriel quando criança. Hoje o Gabriel é um aluno assim, exemplar, estudioso, ajuda a mãe com o irmão, amoroso, sabe? Você vê o quanto que o menino desenvolveu nesse período, é muito legal. E assim, eu tenho o panorama do Gabriel, que é um aluno que chegou com a gente muito cru, muito novinho, mas também temos a experiência com o Cauã. Pô, o Cauã chegou agora com a gente, eu acho que o Cauã com a gente vai fazer 2 anos, 2 anos. Já chegou já adulto, né, 17 para 18 anos, bastante rebelde, discutindo em casa, brigando com o irmão em casa. E aí um primo dele chamou ele para vir participar do projeto. E, cara, assim, questão de semanas dentro do projeto, ele já mesmo sendo já grande, né, já se tornando adulto, ele absorveu tudo que nós passávamos aqui para ele e, cara, transformou a vida do moleque. Ele conseguiu prestar o guarda-vidas temporário, conseguiu passar no curso, fez todo o curso, fez toda a preparação física. Hoje ele trabalha como guarda-vidas, tá lá no guarda-vidas, tá como guarda-vidas temporário. E está cumprindo o contrato com excelência. Eu estou indo basicamente todos os dias, todos os finais de semana, ver lá como eles vão desempenhando. E, cara, os meninos estão desempenhando excelentemente. E mostra o quanto que, se a pessoa quiser, o quanto que a vida dela pode mudar, sabe, tão repentinamente. No período de 2 anos, o pai do menino falou isso, a mãe do menino falou isso. Então, consegue comprovar que quando você trabalha com excelência naquilo que você busca, você consegue alcançar o objetivo. E o Cauã, ele é um excelente exemplo de tudo isso que nós estamos trabalhando aqui no projeto. Ele demonstra isso claramente. Pego onda aqui no Caveira há 34 anos. Comecei vendo o Guilherme Tâmega ser campeão em Pipeline, que é onde eu me inspiro nele, é meu ídolo. E sou professor aqui do bodyboard da Escolinha Água Viva, Projeto Água Viva. A gente tem o projeto Água Viva Bodyboard já há 3 anos, né, com incentivo da prefeitura, e estamos seguindo até hoje. E espero que continue por muitos e muitos anos. O presidente Chumbinho da GB também corre atrás de tudo, né, pra gente aí. E a importância é que tira as crianças da rua, né? Os pais vêm, vê que a criança tá aprendendo, incentivam, comprando equipamentos, que a gente vive de algumas doações também. Não temos todo tipo de equipamento para eles. Temos algumas pranchas, pé de pato não temos. Então, os pais vendo que as crianças estão realmente gostando, em vez de deixar a criança o dia inteiro no celular, deixar na rua, deixar à toa, traz para a escolinha, que funciona de sábado a domingo, das 8 às 12 horas. Faixa etária sempre a partir dos 7 anos, mas eu também tenho um aluno que fica aqui, que frequenta, que tem 54 anos, então é de 7 a
até a pessoa se interessar pelo esporte mesmo e gostar de vir aqui. Então, nossas aulas funcionam assim, a entrada às 8 horas, o pessoal chega, temos o professor de educação física, Thiago, que ele passa o treino físico. Depois que ele acaba o treino físico, as crianças tomam água, dão uma hidratada, descansam 10 minutos. Eu sou professor de água do bodyboard do esporte, dou uma aula lá fora, na areia, depois a gente aplica tudo dentro do mar. Meu nome é Nicolas Santos, sou atleta profissional de bodyboard e a importância do bodyboard na minha vida é que ela me abriu muitas oportunidades que eu achei que seria impossível para alguém que morava na comunidade. Eu morava na Enseada, na Reta da Brunella, eu ia surfar lá e o Lucas, ele dá aula de educação física lá na UNAERP. Ele me via passar lá quase todos os dias, lá debaixo de sol e chuva, e teve um dia que ele me parou e me convidou para mim conhecer o projeto da BK. Aí, na semana seguinte, acabei conhecendo o projeto da BK e ele perguntou se eu queria realmente ser um atleta, entendeu? Aí ele começou a me treinar junto com as molecadas e eu acabei me apaixonando pelo esporte. Os treinos me levaram a tudo que eu conquistei hoje, no circuito paulista e no circuito guarujaense, entendeu? Se não fosse os treinos, se fosse também a dedicação, né? Eu acho que eu não tinha conseguido nada disso. Em 2011, o Rogério Bezerra, que é juiz internacional, tudo, me chamou e desde então eu venho trabalhando na parte de organização de evento, na parte de produção de evento, e assim a gente vem indo tanto com a Federação Paulista quanto com a Associação Brasileira. Às vezes participo de algumas reuniões da Confederação Brasileira, né, da Sebrasb, e a gente vem trabalhando para reerguer o esporte no estado de São Paulo e na cidade do Guarujá. Esses últimos 4 anos a gente vem trabalhando com a Associação Guarujaense, a gente está fazendo um trabalho de retomada, com um projeto bem legal do Promify, que é a Lei de Incentivo ao Esporte Municipal. Ano passado, no primeiro ano, nós tivemos 4 eventos de um dia, com 70 atletas cada um, sem a cobrança de inscrição. No ano passado, nós tivemos 2 eventos de 2 dias, 170 atletas, 9 categorias, desde o Sub-12 feminino até o Legends, que é acima de 45 anos, todas as categorias com premiação, troféus, kits, medalhas, formando novos juízes, fazendo curso, aperfeiçoando a galera mais antiga. Então eu acho que a associação vem se fortalecendo, e ela se fortalecendo fortalece a federação, e isso vai gerar bons frutos para o estado inteiro, não só para a cidade do Guarujá. Guarujá é conhecida mundialmente como a pérola do Atlântico. E nós precisamos resgatar isso. E o bodyboard tem esse viés também. A partir do momento que você traz etapa brasileira para cá, etapa mundial para a cidade, você traz o mundo para voltar a conhecer o Guarujá. Você movimenta os hotéis, você movimenta os restaurantes, você movimenta os bares, você movimenta tudo, você movimenta todas as classes. Então, assim, você precisa dar esse ênfase para a gente poder realmente comprar essa briga, trabalhar firme, forte, trazer etapas, não só do bodyboard, mas também como do surf também. São esportes que oriundas dessa beleza natural que o Guarujá tem. Deus abençoou essa cidade com as melhores praias, as melhores ondas. Eu sou daquele tempo que eu ia assistir você competir, pô. Entendeu? O Campeonato Brasileiro aqui, cara, surfando altas ondas. Hoje a gente carece de ter um campeonato daquele naipe, pô. E você é uma pessoa que com certeza vai lutar por isso. Isso juntamente com um trabalho das escolinhas, como o Projeto Água Viva, como o IBG e como outras, formando cidadãos, formando jovens e atletas. Nem todos vão ser um campeão mundial, mas todos serão jovens com princípios. Essa é a ideia das escolas e dos projetos. Então é importante, Chominho, trazer para essa galera, para essa molecada nova, para essa juventude, para essas crianças, que é importante demais fazer atividade física, o esporte. E você trazendo essa retomada junto com a Secretaria de Esportes, se juntou comigo, com o Galvão, com todas as pessoas lá envolvidas, com outras pessoas na diretoria da associação. Vocês formaram a equipe de competição, vocês formaram equipe de base, hoje vocês têm projeto social que dão estrutura para as crianças poderem ingressar na atividade esportiva, isso é muito importante.
E é o que eu tenho falado sempre, o esporte, ele não é só esporte, ele é educação, ele é saúde, ele é socialização e, acima de tudo, ele também é segurança pública. Porque uma vez que uma criança está praticando atividade física, está praticando bodyboard, ele está saindo da rua. Tá deixando de ser qualquer outra situação aí, a não ser um atleta. Tá certo? E se no bodyboard não for um campeão assim como você, Chumbinho, que ele seja o campeão da vida, seja um cidadão de bem. Antônio Henrique Gabriel foi um atleta, ele se formou no Camp, hoje é um advogado de sucesso em São Paulo. Eugênio Chichovics, advogado. Marcelo Mariano, engenheiro formado. Todas essas pessoas o esporte formou. Teco Shinzato, bicampeão mundial de jiu-jitsu, mora na Austrália hoje, também começou com o bodyboard. Então ele não forma só atletas, ele forma cidadãos. Bodyboard, cara, principalmente me livrou de coisas ruins, cara. De droga, de ociosidade. Através do bodyboard eu consegui viajar, eu consegui conhecer pessoas de outros estados, consegui ver que eu poderia ser um atleta, tá? E numa fase super crítica, que é a adolescência. Tá? Então o bodyboard praticamente me deu uma diretriz e um estilo de vida até hoje, com relação à música, com relação à amizade, com relação a colegas. Sou advogado, né? Eu fui secretário de governo em Guarujá, diretor de arrecadação, fui secretário de planejamento em Suzano, trabalho com gestão pública no escritório, modéstia à parte, é um escritório legal, voltado para a área pública. E eu amo Guarujá. Minha mãe mora aqui, meus filhos estão aqui, eu estou aqui a cada 15 dias. Foi a primeira turma de Salva Surf no Guarujá. E aí, nessa galera, eu e meu irmão, a gente era bodyboard, tinha surfistas e tal, e abriram inscrições para que a gente fizesse um curso junto com o Corpo de Bombeiros, né? Tivemos instrução e trabalhamos a temporada de 99 e 2000. E ali a gente criou aquele amor pelo salvamento e tal, e tudo isso foi fruto do bodyboard, né? Da raiz da nadadeira no pé, né? Ali que nos facilitava muito e nos facilita hoje no salvamento. Então, para mim, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. O bodyboard tá no meu coração e vai permanecer aí para sempre. Sonho que o bodyboard me realizou, que era de ter o meu filho surfando ao meu lado, e isso eu consigo praticar até hoje. Meu filho ali surfando, várias resenhas, a gente comentando, falando dos mesmos assuntos. A paixão por estar no mar, surfando de bodyboard, me impulsiona a trabalhar mais e procurar mais, a melhorar como pessoa, melhorar como atleta. E eu brinco que eu vou aposentar, mas não sei se eu consigo não, viu? Não sei se eu consigo não, e acho que por isso que eu brigo tanto, encho o saco e chamo a galera, porque eu quero mais pessoas participando, eu quero mais mulheres no esporte, assim como era quando eu comecei. Tudo, qualquer coisa, saúde, minha vida no trabalho, minhas viagens são todas voltadas para o bodyboard. Então a minha vida é baseada no bodyboard. Guarujá é a pérola do meu coração. É aqui que eu trabalho, eu dou aula de bodyboard hoje em dia. Eu faço faculdade de educação física. Com o trabalho do bodyboard eu estou daqui a pouco me qualificando a ser professor de educação física. É aqui que mora minha esposa, conheci ela aqui, meus filhos nasceram aqui. Minha vida é aqui, Guarujá para mim é tudo, cara. O Guarujá continua lindo, altas ondas, e é aqui que a gente surfa, se diverte e treina. Cara, para mim é onde eu passei a minha infância, onde eu aprendi a construir as principais relações de amizade que eu tenho até hoje. O bodyboard tem uma raiz fixa, bem forte dentro da cidade. É uma cidade bodyboard. É uma cidade surf, com certeza, mas é uma cidade muito bodyboard. Porque o bodyboard, na década de 80, que é onde o Chumbinho surfou, e eu queria ter presenciado essa época de ouro do esporte. Eu espero que tudo isso aqui volte a acontecer novamente na nossa cidade, no nosso estado, com esse grande mestre que está tocando o barco aí, que é o Adilson Chumbinho. O pessoal está trabalhando para quê? Para o nosso grande sonho, que é trazer novamente uma etapa do circuito brasileiro para o Guarujá. Fazer a cidade do Guarujá grande novamente. Movimentar o comércio, movimentar restaurante, movimentar tudo novamente. A ideia é essa, é trazer o circuito brasileiro para cá.